Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E os fundos imobiliários subiram na média 4,38% nesse mês que passou. Então nesse vídeo aqui de hoje a gente vai olhar esses dados e tentar imaginar o que vai acontecer daqui para frente, quais serão os melhores fundos imobiliários para o próximo mês, tá? Então, como eu venho falando já há alguns dias, a gente nunca vai saber qual que é o momento de maior alta e de maior baixa, né? Então, mesmo com esse mês aí de tantas coisas que aconteceram, tantas notícias negativas, o IFIX, né, essa média dos fundos imobiliários subiram 4,38%. Por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre posicionados nos nossos investimentos. E a gente vai conversar aqui sobre os melhores fundos imobiliários, os melhores setores para investir. Até porque você não vai investir num fundo imobiliário pensando no curtíssimo prazo, né? Ele é um investimento de médio e longo prazo, beleza? E uma notícia muito legal, muito bacana. Eu e minha equipe aqui do Lucro SA, a gente preparou um conteúdo novo, muito bom, que se chama 10 Passos para Investir nos Fundos Imobiliários. É esse livro digital que está aqui e eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download, tá? Tá muito legal, tá muito bacana, é gratuito. Entra aí, você que investe em fundos imobiliários ou está querendo investir, você precisa ler esse documento, esse material bem completo que a gente preparou, tá bom? Então vamos lá, né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui sobre os fundos imobiliários é o que tem acontecido nesse tempo, né? Então, em fevereiro, março, a gente teve uma queda muito grande e esse cenário já começa a ficar mais estável agora, né, nesse último mês que passou, e em maio eu acredito que vai continuar desse jeito. Então eu entrei aqui no site para ver qual foi o ranking do que aconteceu de melhor em abril. Então vamos lá. Olha só, eu entrei aqui nesse site, o Clube FI, onde ele tem um ranking do que aconteceu ali no mês de abril, né? Então, só para ter uma ideia, o fundo que mais valorizou em abril foi esse aqui, o HMOC11, que teve aí um aumento de 27,32%. Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal? A gente não pode olhar cegamente para esses rankings, esses números, porque a gente tem que tentar entender o que está por trás desses números, né? Então, por exemplo, esse fundo aqui, que é o Shopping Praça da Moça, eu até entrei aqui no relatório gerencial, ó, no site da Red, que é a gestora aqui. Entrei no relatório gerencial para entender o que estava acontecendo com esse fundo aqui. Então, ó, olha só, ele é um fundo de shopping. A gente sabe que os shoppings estão fechados, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E aí, o que acontece? A maioria dos fundos de shopping caiu nesse momento, né? Então, por que, por exemplo, esse fundo aqui subiu? Então, eu fui tentar entender e o que acontece? Ele é um fundo pequeno, né? Ele tem uma pequena participação em um shopping center em Diadema. Então, o que acontece? Quando é um fundo assim bem específico, bem pequeno, qualquer pequena notícia que aconteça faz uma grande diferença ali, né? Também não tem um grande patrimônio, não tem um número alto de cotistas, então qualquer evento ali, se tiver uma negociação com algum lojista nesse momento, vai repercutir muito no fundo. Então eu olhei aqui, eles tiveram uma assembleia geral na sexta-feira, na última sexta-feira, que é o dia que mais subiu, então aconteceu alguma coisa, ainda não saiu o relatório específico sobre o que foi decidido nessa reunião, mas o que acontece? A gente não pode analisar como um investidor no geral apenas esses pequenos casos. Então, se a gente for olhar aqui no ranking, todas as maiores altas desse mês aqui, que passou, foram casos específicos. Então, esses fundos muito pequenos, eles são muito difíceis de serem analisados, né? Precisaria de um analista focado ali para tentar entender ou prever o que vai acontecer no próximo momento. Então a primeira dica que eu trago aqui para você, que é o jeito que eu já falei em outros vídeos aqui, é tentar pegar os fundos que eles têm maior diversificação para você ficar mais protegido. Porque o que acontece? Esse fundo específico aqui, o HMOC11, teve uma alta muito grande, mas outros tiveram muitas baixas, né? Se a gente for olhar aqui, por exemplo, ó, o CARI 11 teve uma queda de 22%, o outro fundo aqui das agências do Santander tiveram uma queda de 8,58%. Então, assim, a gente tem que tentar entender que eles podem subir ou podem cair. Então, como que você faz para se proteger? A gente tem que tentar não se balizar muito por esses pequenos atos que acontecem, esses eventos esporádicos aí que acontecem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só olhar, analisar aqueles fundos imobiliários que tenham mais de R$ 1 bilhão de patrimônio. Eles são bem diversificados, são grandes estruturas ali, bons imóveis, bem localizados. Quanto maior é o valor patrimonial, maior vai ser esse fundo, tá? Então eu vou analisar aqui apenas esses fundos maiores, porque fica mais fácil da gente chegar a boas conclusões por causa dessa grande diversificação e da qualidade dos gestores. Então, voltando aqui para o ranking, a gente vai conseguir ver que o primeiro fundo aí acima de R$ 1 bilhão, que teve um bom desempenho no último mês, foi o BBPO11, né? Que é o fundo imobiliário
das agências do Banco do Brasil. Teve uma alta aí de 9,65%. Continuando, o HGLG também teve uma alta aí de mais de 9%, também um fundo muito grande de logística que tem mais de R$ 1 bilhão de patrimônio. Continuando essa análise, o BCFF11 subiu 9,11%. O JSRE, que é um fundo de lajes corporativas, de escritórios, também teve uma alta muito grande aí de 9% esse mês. E, por fim, aí nesse top 5, o XPLG11 também subiu bastante, aí mais de 7,53%. Então, com esses dados, vamos fazer uma análise do que aconteceu, o que pode vir a acontecer nos próximos meses, tá? Então, a gente viu aqui fundos de logística, né? Então, o HGLG e o XPLG11 subiram bastante. Então, eu acredito que esse é um setor muito promissor, né, para esse 2020 aqui. Por quê? Normalmente, os fundos de logística, eles têm contratos atípicos. O que isso quer dizer? Contratos de longo prazo, né, que já são acordados ali com os inquilinos. Então, não teria algum tipo de reajuste, né, nesse momento, mesmo que o mercado, a nossa economia vai passar por problemas esse ano, esses contratos não teriam reajustes, né? Então, isso é um ponto muito bom. E o segundo ponto é que o comércio eletrônico está se desenvolvendo muito, provavelmente vai intensificar essa tendência de usar o comércio eletrônico, os e-commerces, e isso se reflete muito nesses galpões de logística, esses centros de distribuição que fazem parte desses fundos, né? Então, provavelmente eles vão ser mais usados e isso acaba valorizando. Então, provavelmente os fundos de logística não vão sentir tanto esse baque dos últimos meses, dessa queda, e vão continuar reportando bons resultados. Tá aqui como exemplo o HGLG e o XPLG11, que na minha opinião aí são os maiores fundos que tem desse setor, mas você pode procurar por outros também, o GGRC11, o VILG11, etc. Nenhum desses que eu estou falando é uma recomendação de compra, mas eu acho, na minha opinião, que vale a pena sim você pensar em fundos de logística, fundos imobiliários do setor de logística para os próximos meses, tá? Ainda analisando aqui os maiores desempenhos, a gente viu que o fundo das agências bancárias do Banco do Brasil tiveram uma alta, né? Porque eles tiveram uma queda ali muito grande, né, nos últimos meses, e agora eles já estão voltando para o normal ali, né? O que acontece? Eles costumam pagar uns bons rendimentos, né, bons dividendos, porque são contratos super bem estruturados com o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil não vai deixar de ter essas agências aí, os contratos são longos. Mais uma vez, não tendo reajuste de contratos, o fundo está tendo um bom desempenho com essa melhora aí, essa estabilização do IFIX, da média dos fundos imobiliários. Agora, na minha opinião, nesse momento ele vai repercutir bem, né? Ou talvez aí nesse curto prazo, porque tem bons dividendos e tem esses contratos longos com o Banco do Brasil e as agências, mas eu diria que para o longo prazo aí, provavelmente, o número de agências bancárias com a questão online aumentando, isso pode diminuir, né? Então, em algum momento, quando for ter reajuste de contratos, né, com esse fundo imobiliário, com essas agências físicas, pode ser que diminua, né? Então, assim, pensando num longo prazo, eu acho um pouco arriscado ter um fundo de agências bancárias, né? Mas faz sentido para você, se você tiver uma boa diversificação de carteira, de repente pode ser interessante, você pode pensar nisso também, tá? E aí, os outros fundos que também desempenharam bem nesse último tempo, a gente tem um fundo de lajes corporativas, que é o JSRE11, e aí eu preciso a gente precisa olhar com calma, né, as lajes corporativas dos escritórios, porque a gente vai passar por um cenário de recessão da economia, então algumas empresas vão sofrer, então eu não olharia cegamente para esse setor aí de escritórios de lajes corporativas, porque alguns vão sofrer. E quais que não vão sofrer? Provavelmente aqueles que sejam os melhores patrimônios, ou seja, os melhores escritórios, as melhores lajes, nas melhores localizações. Sendo mais prático aí, eu olharia nesse momento apenas para os fundos imobiliários de lajes corporativas que tenham escritórios em áreas muito nobres. Então, assim, na região da Faria Lima, na zona sul de São Paulo, outras regiões aí, de repente, em outros estados, mas assim, só aqueles escritórios mais premium mesmo, né? Porque alguns, por exemplo, a gente já começou a ver aqueles prédios, escritórios de coworking, que vão sofrer muito nesse momento. Então, os fundos imobiliários que têm esse tipo de cliente, os coworkings, provavelmente vão sofrer muito nesse ano e a gente não sabe ainda ter uma previsão de como vai ser, porque o isolamento social, mesmo que não seja um lockdown,
provavelmente vai perdurar, né? Então a gente vai ter menos pessoas estando juntos. E um conceito de coworking é todo mundo estar junto, né? Então, eu diria que nas lajes corporativas, se você se interessa por esse setor, procure apenas aqueles escritórios mais bem localizados e com maior infraestrutura. Um outro setor que eu acho que ele é bem interessante, ele não está aqui nessa lista dos maiores desempenhos nesse último mês, mas eu acho que é interessante você ficar de olho, são os fundos de papéis, né? Os fundos de recebíveis. Por quê? Eles não vão ter desempenhos altíssimos assim de uma hora para outra, tá? Mas eles pagam bastante dividendos se você for olhar nos últimos 12 meses, por exemplo, né? Então ele não tem uma grande alta, uma grande queda, não é tão volátil, mas ele costuma pagar bastante rendimento e dividendo. Eu vou até entrar aqui no ranking também para a gente clicar para ver quanto que está esse desempenho, esse dividend yield aí nos últimos 12 meses, tá? Mais uma vez, não tem muitos fundos de papéis que tenham mais que 1 bilhão de patrimônio, né? Que é essa premissa que eu coloquei aqui nesse vídeo. Então, aqui alguns fundos de papéis que estão com ótimo desempenho, por exemplo, o Rio Bravo, o RBFF, o BSR também está indo muito bem, o IRDM, outro fundo que está com ótimo desempenho, aí se a gente for olhar aqui, ó, o IRDM 10%, 10,4% nos últimos 12 meses, que é muito bom, né? O BSR 10,5%, o RBFF 10,76%. Então, assim, se você pensa nesses dividendos, os fundos de papéis são bem interessantes. Vou até deixar aqui um outro vídeo que eu falo sobre os fundos de papéis, como eles funcionam, tá bom? E antes de finalizar aqui, um outro fundo que teve um bom desempenho, eu acabei não falando no começo, mas o BCFF11, ele teve um bom desempenho porque ele é um fundo de fundos, né? Então, o que acontece? Um fundo de fundos, ele é um fundo imobiliário que ele compra outros fundos imobiliários. Então, esses fundos imobiliários que estavam com caixa, né, os FOFs, né, são os Funds of Funds, que estavam com dinheiro em caixa, conseguiram aproveitar bem essa queda que aconteceu em março e conseguiram aumentar o seu portfólio ou aumentar a sua posição naqueles fundos que tinham e começaram a surfar nesses bons desempenhos que aconteceram no mês de abril, tá? Então, com certeza, o BCFF11 aí conseguiu comprar na baixa porque tinha caixa. Provavelmente esse grande desempenho aí, mais de 9% em apenas um mês, provavelmente não vai continuar, né? É um momento específico que conseguiu comprar bastante na baixa, mas mostra também que é um fundo bem gerido, que tem uma diversificação, tá bom? Então, os fundos de fundos não devem ter um grande desempenho aí, mas esses fundos aí que tenham uma melhor gestão, que tenham uma caixa para aproveitar o momento, podem desempenhar bons momentos aqui, como foi o BCFF11 no último mês, tá bom? Então, faça o download aqui do seu livro digital também, os 10 passos para investir nos fundos imobiliários, tá bem bacana, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva aqui no canal, deixe os seus comentários, fala aqui qual fundo imobiliário que você investiu, qual que você gosta, o que você está pensando aqui para esse ano de 2020, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo aqui ao canal do UFC.